pontos entre brasileiros. Grupo de Vasco e Cruzeiro, os dois precisando desesperadamente da vitória, né? Porque... Um grupo que só passa um brasileiro. Só um, porque o Racing já está classificado, né? Já está cravado aí. Lógico, acho que ainda não está... Não, mas eu já assinei, eu acho que também já o Racing. assinou? Eu já assinei o Racing. Então o jogo é em São Januário, a gente mostrou aí, né? A gente tinha que marcar tudo que você está assinando com antecedência para depois conferir. Ah, não, mas as que eu ouvi, pelo menos, não tem nenhuma chance de dar errado. Também vai só na boa, né? Só na boa, né? Lógico, né? Vou dar errado aí a classificação. Não, eu queria ver ele arriscar entre Cruzeiro e Vasco, quem vai? Cruzeiro tem 5, Universidade de Chile tem 5 também, o Vasco tem 2 pontos. Eu arrisco, eu te digo. Você arrisca? Quem vai entre Cruzeiro e Vasco? Cruzeiro. Cruzeiro ganha esse jogo amanhã em São Januário? Não sei se ganha, mas acho que o Cruzeiro vai se classificar. Porque temos Universidade de Chile e Racing. Ali, com o mesmo número de pontos. Isso. E esse jogo vai ser... Onde vai ser? Os dois jogaram fora, né? Os dois jogaram. O Racing jogou no Brasil com o Vasco e o Universidade de Chile jogou no Brasil. Posso conferir aí. O Cruzeiro deve ser na Argentina. O jogo é na Argentina. Isso, então provavelmente o Racing o Cruzeiro depois decide com o Racing no Mineirão. Isso, porque estreou fora. Exatamente. Então, por isso, é nisso que eu tô... E o Vasco vai ao Chile jogar contra a Universidade do Chile na última rodada. É nisso que eu tô apostando. O Racing classificado contra o Cruzeiro no Mineirão e o Cruzeiro classificado com o segundo do grupo. Acho Mas difícil. Acho que o segundo classificado vai ser o Cruzeiro. Acho que vai ser o Cruzeiro. Não vai ser lá o... Não. Complicado. Mas... É um grupo bem difícil. Que se tornou, né, mais difícil ainda do que se apresentava antes do início. Mas esse golzinho que o Vasco arrumou ali, esse empate com o jogador a menos, em São Januário com o Racing... O Vasco precisa ganhar as duas. Força, né? Vai ser um jogo duríssimo amanhã, né? O Vasco precisa ganhar as duas, ou seja, o empate para o Vasco não serve, para o Cruzeiro ele serve. Ganhando as duas, ele precisa torcer para o Racing contra o Cruzeiro e contra a Universidade do Chile. Não precisa nem ser vitória, pode ser empate. E aí esse grupo teria um segundo colocado com um número de pontos bem abaixo do normal dentro da Libertadores. O Vasco tem 2, se ganhar os 2 jogos, chegaria a 8 pontos, né? Para o Vasco classificar seria com 8 pontos, e aí ele precisa dessa situação. O Racing empatar com o Cruzeiro, empatar ou ganhar, né, com a Universidade do Chile, e ele ganhar os seus 2 jogos. Mas tem o saldo de gols, cara. Não, mas se empatar, se o Cruzeiro empatar contra o Racing no último jogo, né? Já tendo perdido pro Vasco. Ele faz só 6. A mesma coisa na Universidade do Chile. O Vasco chegaria a 8. Tá bom, mas o Vasco, não adianta o Vasco ganhar do Cruzeiro e o Cruzeiro ganhar o último jogo, né? Porque é difícil tirar essa diferença de gols. O Cruzeiro fez 7 na Universidade do Chile. Não adianta. Se o Vasco ganhar o próximo jogo, o Vasco vai a 5. O Cruzeiro já tem os 5. Mas em contrapartida, ele tem os 5. O Universidade de Chile tomou 7 gols. Então ele pode empatar em número de pontos com a Universidade de Chile. Se ele faz. Vamos botar que a Universidade do Chile ganha do Racing. Sim. Vai a 8 pontos. O Vasco ganha do Cruzeiro, vai a 5. O Vasco ganha da Universidade do Chile, empata em 8 pontos com a Universidade do Chile e o Cruzeiro não ganha do Racing. Empata Vasco e Universidade do Chile. E provavelmente o Vasco tem um saldo maior por causa da goleada do... Gente, em 4 jogos, o Vasco somou 2 pontos, é muito pouco. O Vasco está em busca de um milagre, pode acontecer, mas é reverter uma situação. Tanto que a gente está tentando aqui de alguma forma encontrar alternativas e todas as alternativas. Não é uma situação normal de jogo. O Vasco classificar vai ser uma situação milagrosa, vai ressuscitar. Agora, vamos lembrar também que o terceiro lugar do grupo permite a continuidade na Copa Sul-Americana. O que não é de todo ruim. É ruim. Você fala assim no começo. Mas o terceiro vale muito, nesse caso. O terceiro não é ruim pro Vasco. Não é ruim. Agora você fala assim, pega no começo do ano e fala assim pro torcedor do Vasco. Aí o Vasco vai ser campeão da Sul-Americana. Deus me livre, não quero. Mas depois dessa situação... Deus me livre, não quero. Você acha que o torcedor do Vasco não gostaria de um título sul-americano com o que o Vasco tem hoje? Com o que o Vasco tem hoje? Não. Veja só, você vai começar jogando a Libertadores. Se oferece o título da Copa Sul-Americana, não quero. Quero ganhar a Libertadores. Se eu sou torcedor do Vasco, eu pegava esse título da Libertadores. da Sul-Americana. Da Sul-Americana. Assinava na hora. Eu pegava agora. Não, eu pegava no início do ano. Agora. O Vasco pegava. Antes da pré-Libertadores, antes de tudo. Antes da pré-Libertadores, você já pega o título da Sul-Americana. Pegava rindo. Torcedor do Vasco. Eu pegaria, mano. Acho que o torcedor é um pouquinho... se você fala assim, eu também pegaria. Então. Eu não sei se o torcedor pegaria. O torcedor é um pouco mais... Ele acredita mais no time dele. Olha só.
a maneira como o Vasco classificou ano passado para a Libertadores, tendo que passar por 2 eliminatórias para chegar à fase de grupos e não da pela Libertadores. história do Vasco. Antes disso, você me fala assim, olha, quer o título da Sul-Americana ou quer bater de frente com a Libertadores, com todo mundo, com 2 eliminatórias para você passar ainda para a fase de grupo? Dá o título da Sul-Americana aqui para mim. Assim, bota no meu bolso, e talvez não seja tão grandioso quanto a história do Vasco. O Vasco tem que entrar na Libertadores para disputar o título. Mas você tem que analisar. Exatamente. Você tem que analisar o que o Vasco tem. Então, por isso que eu digo, ainda mais analisando agora a fase de grupos, a Copa Sul-Americana para o Vasco me parece uma disputa bem interessante. Agora botar os números no papo? Tem mais números aí? Tem espião estatístico? Bota aí, que é bom que a gente discute mais ainda depois Vasco e Cruzeiro. Para o Vasco seguir com chances de classificação, só a vitória interessa. Só que o desempenho como mandante nesse ano não é tão bom assim. 59% de aproveitamento. Nos 2 jogos em São Januário, na fase de grupos da Libertadores, uma derrota para a Universidade de Chile e um empate contra o Racing, com apenas um golzinho marcado nas 2 partidas. O ataque precisa ser mais efetivo, não pode ser tão dependente das jogadas aéreas. Com 8 gols e 1 assistência, Pikachu é a maior esperança de gols. E o melhor garçom, Paulinho, foi vendido para o Bayer Leverkusen e nem vai mais jogar pelo clube. No Cruzeiro, o destaque é Thiago Neves. Com 4 assistências, Egídio também é uma peça importante num time que tem 68% de aproveitamento nesse ano. A equipe do Mano Menezes chama a atenção por marcar muitos gols, 37, e por sofrer pouco, apenas 12. O goleiro Fábio não foi vazado em 14 dos 18 jogos nesse ano. Do outro lado, a história é bem diferente. Martin Silva já levou 28 gols. Pelos números, o favoritismo é do Cruzeiro. Como também era no Mineirão, naquele 0-0. Mas com o Vasco precisando vencer a todo custo e com a qualidade do time do Cruzeiro, difícil é imaginar que mais uma vez o clássico vai terminar sem nenhuma bola na rede. Mas até porque os 2 times têm que jogar pra frente. O Lofredo até citou que o Cruzeiro pode sair com empate, né? Dependendo do jogo do Racing com a Universidade de Chile. Só que esse jogo é na quinta, né? Então, mas dependendo do resultado lá, o empate pode ser bom pro Cruzeiro. O Cruzeiro não vai saber ainda que o empate foi bom. Mas eu acho que os 2 times vão tentar a vitória, né? Porque aí tem uma possibilidade maior de ter uma última rodada mais fresca. O Vasco não, mas o Cruzeiro, se ganha, tem uma última rodada mais fresca. A gente tem 2 entrevistas agora, uma delas do Dedé, que vai enfrentar o Vasco pela primeira vez em São Januário desde que saiu. Pelo Vasco, o Dedé tem 62 jogos, teve, né? 40 vitórias, 15 empates, 7 derrotas, marcou 12 gols e disse que se fizer gol comemora. E eu gosto dessa atitude, concordo com o Dedé. Faz muito bem. Zé Ricardo e Dedé falando sobre esse jogo. Legal saber que a torcida vai estar aqui com a gente amanhã, a gente precisa muito dela. Eu acho que a demonstração de superação que a equipe vem mostrando também traz sentimento da gente estar representando bem a nossa equipe. Agora falta uma boa vitória amanhã, sabemos que vai ser uma partida dificílima e certamente a gente aproveitou bem a semana, tomara que a gente consiga ver o resultado dessa semana cheia, fazendo um bom jogo amanhã, porque certamente é um jogo difícil, um jogo importantíssimo, talvez um jogo mais importante para a gente até agora na temporada. Em São Januário é difícil de jogar, porque eles batalham muito pela bola, né? Como eu já joguei lá, eu conheço um pouco da característica do Vasco. E estou numa expectativa boa de fazer um bom jogo, de tentar ajudar ao máximo o Cruzeiro, da forma que eu sempre ajudei. E como é que vai ser com você, se você fizer um gol, vai comemorar amanhã em São Januário? Cara, isso é relativo. Eu acho que a maior bobeira do respeito sempre vai ter, independente se comemorar ou não. Estou representando um clube que me deu um sustento grandíssimo, não só financeiramente, não só como atleta também, que está representando o clube, mas como pessoa mesmo, por tudo que eu passei por lesão. E eu não vou estar desrespeitando o Vasco jamais por estar comemorando um gol de uma vitória. Claro que não. Aí. Concordo com o Dedé. Primeiro que ele defende o time dele. Hoje, por exemplo, a gente teve o Rames Rodrigues marcando gol no Real Madrid, não quis comemorar. O Salah não comemorou gol na Roma.
Mas acho que ele tá, primeiro que ele tem que respeitar primeiro o torcedor que tá pagando ingresso para vê-lo atualmente. O maior respeito é ele fazer o gol. Não, ele fazer o gol, mas olha só, se ele quer comemorar de um jeito ou de outro, não comemorar, tudo bem. Se o Iniesta jogar por um outro time pelo mundo e eventualmente jogar contra o Barcelona e não quiser comemorar um gol contra o Barcelona, foram 22 anos. Eu vou entender. Tá? Acho que isso é uma discussão. Eu acho que o cara que faz o gol escolhe o que ele quiser fazer. Ele escolhe, mas eu acho que não é desrespeito nenhum, só isso. Mas ele também pode ter o direito de adorar o outro time, de ter passado bons momentos e não querer. Mas não é desrespeito comemorar também. Lógico que não, mas como ele quiser. Ele pensa de outra forma. Sim, só dizer que ele não é obrigado a não comemorar. Exatamente. Pô, tô triste de ter feito um gol no VAR. Fiz porque é minha obrigação, bababá, mas... Desculpa, foi sem querer. Eu queria ver se o gol do James Rodrigues hoje fosse o da classificação aos 46 minutos do segundo tempo. Aí é mais difícil. Se ele ia não vou comemorar, não vou comemorar. Vamos lá, deixa eu parar aqui mais uma vez com troca de passes. Depois tem Corinthians. Corinthians joga amanhã também pela Libertadores, em casa contra o Independiente. E a gente fala muito sobre esse jogo depois do intervalo. Sai daí não, rapidinho, a gente vai e volta.